saúde como tal, eu queria fazer uma rebusca daquilo que os manos acabaram de dizer. Quando nós falamos de desenvolvimento social, falamos de um processo pelo qual uma sociedade vai caminhando e criando condições para os seus cidadãos. E na sociedade, quando nós conversamos do contexto geral de sociedade, excluímos os nossos políticos, colocamos os nossos políticos num lado e colocamos a sociedade em geral no outro lado, então cometemos um erro. Cometemos um erro por quê? Porque enquanto nós acharmos que os políticos devem fazer o que fazer, ou o que bem entenderem fazer, e a sociedade é sempre culpada de uma ou de outra coisa, também cometemos erros. Afinal de contas, quando se dirige, até mesmo dirigindo uma casa, né? Dirigindo uma casa, nós falamos de política, né? Cada pai cria a sua política no seu lar, porque ele é o cabeça do lar, né? Ele dirige a sua casa. E quando falamos de um país, temos os nossos políticos. Bem, nós, sociedade, nós, cidadãos, temos o direito civil, né, de trocar os nossos políticos quando queremos e quando quisermos. Perdão, pleonasmo. Mas agora, quando este direito nos é negado, então, às vezes, a própria sociedade em si vai se adaptando àquilo que lhes oferecem. Ora bem, falar que a nossa cultura africana é, por natureza, de pouca higiene é um pecado provavelmente imperdoável. Por quê? Porque a questão de higiene não só é debatido desde os primórdios da sociedade, desde que a sociedade é uma sociedade, como também, se nós olhar naquilo que temos contato todos os dias, para quem é cristão, a própria Bíblia fala sobre higiene, em Levítico fala sobre higiene. É que mesmo lá nos tempos nos tempos de Isaac, Jacó, entre outros, o Antigo Egito, já se falava de higiene. Mas só mesmo nós africanos é que temos na nossa cultura a falta de higiene. Aí surge a pergunta no ar. Agora, quando se falou, o doutor Saliulius, me perdoe se eu dizer mal, se eu pronunciei mal o teu nome, falou sobre desenvolvimento social, falou de alguns índices de desenvolvimento social, falou da saúde, falou da esperança média de vida e falou do saneamento. Bem, levando agora a conversa para questões de saúde, quando falamos de saneamento básico, o saneamento básico em si, em palavras simples, estamos a falar de higiene e bem-estar. Em palavras básicas, estamos a falar de higiene. Estamos a falar de questões de distribuição de água, estamos a falar de questões de esgotos, estamos a falar de questões do tratamento que nós damos aos nossos lixos, aos nossos resíduos. O Mano ali, estudante em informática, se não estou em erro. Engenharia informática. Sim, engenharia informática. Começou a se interessar por informática provavelmente quando conheceu um computador ou um telefone. Começou a se interessar por informática. Como é que você vai querer que um cidadão que vive num município, numa comuna, que não tenham lhe dito sobre saneamento básico, sobre o tratamento a dar para os resíduos, os nossos resíduos sólidos, a separação do plástico, do biológico, do metal, do papel, entre outros, como é que nós queremos que este cidadão, ao chegar à sua idade adulta, faça esta separação? Deu-se o exemplo do Japão, ok, mas o Japão, desde a base, educa a sua sociedade a quê? A separação de lixo, ao tratamento do lixo. E o Japão tem um sistema interligado, o próprio Tóquio tem um sistema interligado de extração dos resíduos sólidos. Esse sistema interligado vai levar o lixo já separado, o plástico, para uma central
de reciclagem, o papel para uma central de reciclagem, o biológico leva para outra central, onde os resíduos biológicos são transformados em eletricidade que alimentam algumas partes da cidade. Agora, se nós, como Angola, um país independente, ok, o Japão é um país com história, né, com uma história muito antiga, ok, é normal que haja essa diferença, mas o Japão, e assim como outros países, levaram a educação, a questões de saúde, a investigação em primeiro lugar. Por isso são sociedades que hoje são, e nós, como angolanos, vamos para estes países, e às vezes, né, sendo um pouco irônico, ao invés da gente pegar exemplo daquelas sociedades, nós vai lá para fazer fotos e colocar no Facebook, porque a nossa sociedade nos tornou consumistas. Não só nessa questão, como também ao olhar para Angola, no contexto que está hoje, em que os professores, a qual eu me solidarizo bastante, e acredito que o doutor Salhulho é professor, e quando, aliás, contando aqui algo, quando apresentei o panfleto na minha namorada, ela disse que o doutor Salhulho foi professor dele na faculdade, ela estudava administração. Bem, doutor, estás a ver? Aqui estamos a falar de Polônia, tu estás em Angola, hein? E ela hoje está aqui a fazer medicina veterinária e diz que o professor foi o professor dela e infelizmente deixou a administração, mas seria uma boa discípula neste quesito. Bem, quando nós olhamos para Angola, um país em que os professores estão em greve e quase que trimestralmente, semestralmente, há greves dos professores, dos médicos, dos operários, há sempre greve. Será que não há meio termo para a gente colocar na mesa esta franja da sociedade e conversarmos, ok, vamos proceder desta e daquela forma? Porque os professores hoje estão a reclamar o quê? Não é mais, provavelmente 80% da reclamação dos professores é pelas condições de trabalho, a qual beneficia o meu filho, beneficia a mim como aluno, beneficia os nossos netos, os nossos primos, entre outros. Então, se me faço entender, aqui estamos sempre a girar que o problema é um problema político. As nossas políticas, as nossas instituições são ineficientes em pragmatizar os seus programas, em meter em prática os programas que eles têm na teoria. É isto mais ou menos que penso eu estamos a chegar nessa conclusão. Sim, para mim, no meu ponto de vista, tudo recai a questões políticas. Mano Álvaro, tudo recai a questões políticas. Agora, ok, por favor.